a guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Lei do Amor. Defende dos perigos, dos inimigos da vida. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada, o povo de Deus. Olá pessoal, mais uma vez é uma grande alegria estarmos nas ondas da Rádio Universidade de Pelotas, junto à Universidade Católica, para vivermos esses momentos de encontro, tendo Leonir aqui como nosso mestre de som, gravando, nosso amigo particular, e sob o patrocínio de Schau, freios e amortecedores, ali no Lago de Portugal, que nos dá o carinho do seu patrocínio. Também o carinho de tantos e tantos irmãos e irmãs que fazem parte do Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe. Aliás, me chegaram algumas perguntas aqui de pessoas que colaboram com o Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe, R$20 por mês, e eles dizem que muitas vezes senhoras de idade, senhores de idade, ir no banco é muito complicado. É muito fácil, você se inscreve junto à sua paróquia neste Clube do Ouvinte, o carnezinho vai no seu endereço e pague para a secretária paroquial. Não precisa pagar no banco. Depois as paróquias mesmos remetem esta contribuição para a rádio. Então fica assim a nossa dica, né? Iniciando o programa de hoje, nós temos muitas e muitas perguntas que vão se acumulando, mas nós não temos respondido permanentemente porque certas perguntas se encaixam dentro da programação dos assuntos que nós iremos falar. Mas às vezes vêm perguntas de assuntos que nós já tratamos, e eu não sei se a pessoa não entendeu bem que pergunta, esse irmão, essa irmã, ou se a pessoa não ouviu aquele programa, né? Por exemplo, me vem uma pergunta sobre o limbo. Nós não tratamos aqui do limbo, mas nós sabemos que na escatologia, após a vida, temos a morte. E após a morte, temos o inferno, o purgatório e o céu. Limbo não existe. O limbo foi uma confusão de uma conferência de bispos, melhor, nem era conferência na época, de um grupo de bispos, no catecismo de 1904, já fazem mais de 100 anos, que colocou esse esclarecimento, porque muitas pessoas se perguntavam, os inocentes que morriam sem ser batizados iam para onde? Então eles quiseram garantir que esses inocentes não sofreriam na vida eterna, então iriam para o lugar onde a alegria era totalmente natural, né? Era acima da natureza humana, a gente chama o termo préternatural, né? Mas não era a alegria do encontro do paraíso. Só que com o Concílio Vaticano II, com o novo Catecismo da Igreja, o limbo não existe, até porque 2/3 da humanidade são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são cristãos, né? O resto da humanidade não é batizada, então só esses teriam essa chance, e os outros que vêm em religiões milenárias, né? Tradições milenárias de família, e essa é a missão da igreja, ir nesses lugares e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo filhos de Deus. Mas quem não alcançou ainda essa filiação pelo batismo, com toda certeza a igreja diz, na hora em que passarem pela morte e antes de enfrentarem então, o seu juízo particular, Deus vai oferecer a eles a redenção que Jesus Cristo trouxe na cruz para todo mundo. E é isso a igreja chama então atualmente o batismo de desejo. A pessoa deseja ir para o céu. A pessoa deseja ir para junto de Deus. E recebe então a redenção, como aqueles também que foram martirizados pela sua consciência, o batismo de consciência, porque procuravam a justiça para todos. E ser servo humilde e justo é a grande tarefa do batizado. Então o limbo é uma coisa que não existe, foi um erro num catecismo, não era oficial da Igreja Católica, era de determinado grupo de bispos,
e que hoje em dia o oficial da Igreja Católica diz: após a morte tem céu, inferno e paraíso. Não existe mais a figura do limbo. Espero ter esclarecido isso aí, né? Uma outra perguntinha também, que seguido coloca, porque nós tivemos o último programa sobre sacramentos, foi o sacramento da ordem, né? Por que o celibato se Deus criou Adão e Eva, né? Biblicamente, realmente, Deus criou o casal para ser a família, para continuar a espécie. Mas acontece que ao desenrolar da história, né, e com a vocação do presbítero, aconteceu que deu uma certa inflação de presbíteros, e sobretudo porque eles eram casados. E aí a igreja não tinha condições de sustentar todos os padres, sustentar suas famílias, eram famílias numerosas, né? Os bispos não conseguiam transferir um padre para um lugar mais longe, onde surgiu uma nova comunidade, porque tinha mulher, tinha os filhos, tinha aquele grupamento de tradição de família. Então, em 1080, no Concílio de Elvira, ficou decidido que os bispos ordenariam os padres que pudessem sustentá-los, né? Que tivesse condições a comunidade de manter o sustento desses padres, e eles se tornariam disciplinarmente para o rito latino, para o rito romano. Outros ritos da igreja ainda permitem, orientais permitem, né, o matrimônio dos sacerdotes, mas para o rito latino que eles seriam celibatários. Assim ficariam mais livres, né, respondendo aquela pergunta que Pedro fez a Jesus: e nós, Senhor, que largamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar, né? E Jesus diz: o centro de irmãos, de irmãs, de filhos e mais a vida eterna. Então a igreja achou por bem fazer a disciplina. A disciplina, ela é uma lei positiva da igreja, né? Seguida e baseada nas palavras de Jesus a Pedro, né? Mas como disciplina ela poderá no futuro vir a cair, né? Não é um valor evangélico que tem que permanecer celibatário. E quando alguém é candidato ao sacramento da ordem, né, ele sabe que a disciplina é essa. Ninguém é obrigado a ser padre celibatário. Eu me torno padre e assumo o celibato para ficar mais livre para o Senhor. Então é apenas uma lei disciplinar, né? Não contraria a Bíblia, mas é também uma recomendação que São Paulo nos faz, né? De largarmos as coisas todas do mundo e seguirmos a missão de anunciar Jesus como Senhor da vida, da história, como Salvador, como Redentor. E por isso que tem essa disciplina na igreja. Mas podem continuar mandando perguntas, que à medida que os assuntos vão passando, nós vamos continuar respondendo. E o programa de hoje, o nosso assunto será também em função de muitas e muitas dúvidas que foram lançadas quando nós tivemos a oportunidade de, na Lei do Amor, meditar sobre o sacramento da penitência, que é a palavra pecado, né? Então nós vamos ver também o que o catecismo da igreja nos coloca como pecado. O Evangelho é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. O anjo anuncia a José: tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1. O mesmo se dá com a Eucaristia, sacramento da redenção. Este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Está lá em Mateus 26. Deus nos criou sem nós, mas não quis salvar-nos sem nós. É o que nos coloca Santo Agostinho no seu sermão 169. Acolher sua misericórdia exige de toda parte a confissão de nossas faltas. Se dissermos que não temos pecado, diz São João na sua primeira carta, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecermos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está lá na primeira carta de São João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Como afirma São Paulo nos Romanos, capítulo 5, versículo 20, onde, porém, se multiplicou o pecado,
a graça transbordou. No entanto, para realizar seu trabalho, a graça deve desvelar o pecado, a fim de converter nosso coração e nos conferir justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Como um médico que examina a ferida antes de curá-la, assim Deus, por sua palavra e por seu Espírito, projeta uma luz viva sobre o pecado. Que bonito, né? E o Papa, que hoje santo, João Paulo II, na sua encíclica Domino et Vivificatem, ele nos coloca um trechinho muito bonito que diz assim: a conversão requer a convicção do pecado. Ela contém em si mesma o julgamento interior da consciência. Pode-se ver nisso a prova da ação do Espírito de verdade, o mais íntimo do homem. E isso se torna ao mesmo tempo o início de um novo dom da graça e do amor. Recebei o Espírito Santo. Assim, nesta ação de lançar luz sobre o pecado, descobrimos um duplo dom: o dom da verdade da consciência e o dom da certeza da redenção. O Espírito da verdade é o Consolador. O que é o pecado? Pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. O pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. Isto também são palavras de Santo Agostinho. Uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. O pecado é a ofensa a Deus. Contra ti, só contra ti eu pequei, e eu fiz o que é mal a teus olhos, canta o salmista no Salmo 51. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Tal como o primeiro pecado, é uma desobediência que revolta contra Deus por vontade de tornar-se como Deus. Lá no livro do Gênesis, Nossos Pais, capítulo 3. Conhecendo e determinando o bem e o mal. O pecado, portanto, amor de si mesmo até o desprezo de Deus, nos diz Santo Agostinho no seu tratado sobre a cidade de Deus. Olhem bem, amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Por esta exaltação orgulhosa de si, o pecado é diametralmente contrário à obediência de Jesus, que realiza a salvação. Conforme lá, então, a carta que ele escreve a Filémon, nos capítulo 2. É justamente na paixão, em que a misericórdia de Cristo vai vencê-lo, que o pecado manifesta o grau mais alto de sua violência e de sua multiplicidade. Incredulidade, ódio assassino, rejeição e zombarias da parte dos chefes e do povo. Covardia de Pilatos e crueldade dos soldados. Traição de Judas, tão dura para Jesus, negação de Pedro e abandono da parte dos discípulos. No entanto, exatamente na hora das trevas e do príncipe deste mundo, conforme João capítulo 14, o sacrifício de Cristo se toma secretamente, a fonte de onde brota inesgotavelmente o perdão de nossos pecados. A variedade dos pecados é grande. As Escrituras nos fornecem várias listas. A carta aos Gálatas opõe as obras da carne aos frutos do Espírito. São bem conhecidas as obras da carne, está lá em Gálatas 5. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz, de São Paulo. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Podes distinguir-se o pecado
segundo seu objeto, como em todo ato humano, ou segundo as virtudes a que se opõem, por excesso ou por defeito, ou segundo os mandamentos que eles contrariam. Pode-se também classificá-los conforme digam respeito a Deus, ao próximo e a si mesmos. Pode-se dividi-los em pecados espirituais e carnais, ou ainda em pecados por pensamento, palavra, ação ou omissão. A raiz do pecado está no coração do homem, em sua livre vontade, segundo o ensinamento do Senhor. É do coração que saem as más intenções, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Isto é que torna alguém impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro, dizia Jesus lá em Mateus capítulo 5, numa discussão com os fariseus. No coração reside também a caridade, princípio das obras boas e puras, que o pecado fere. Nós podemos, de acordo com a gravidade do pecado, podemos colocar como pecado mortal ou pecado venial. Como é que nós podemos traduzir entre pecado mortal, essa distinção, e pecado venial? O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é seu fim último, e sua bem-aventurança, preferido um bem inferior. O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora ofenda e a fira. O pecado mortal, atacando em nós o princípio vital que é a caridade, exige uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração, que se realiza normalmente no sacramento da reconciliação. São Tomás de Aquino, lá na sua Suma Teológica, o doutor Angélico, esse homem maravilhoso, para esclarecimento, pena que a gente não possa ler todos os dias a sua obra, que realmente é elucidativo para a salvação e para a santificação. Ele nos diz assim, lá na sua Suma Teológica, parágrafos 1 e 2, quando a vontade se volta para uma coisa contrária, a caridade, pelo qual estamos ordenados ao fim último, há no pecado, por seu próprio objeto, matéria para ser mortal. Quer seja contra o amor a Deus, como a blasfêmia, o perjúrio, etc., quer seja contra o amor ao próximo, como o homicídio, o adultério, etc. Por outro lado, quando a vontade do pecador se dirige às vezes a um objeto que contém em si uma desordem, mas não é contrário ao amor de Deus e ao próximo, por exemplo, palavra ociosa, riso supérfluo, tais pecados são veniais. Nos diz então São Tomás de Aquino, o grande mestre da teologia da Igreja. Para que um pecado seja mortal, são requeridas 3 condições ao mesmo tempo. Olha bem, as 3 condições têm que estar presentes no ato que eu faço o pecado. Pecado mortal, todo pecado que tem como objeto uma matéria grave, quer dizer, vai diretamente contra a caridade que prega os mandamentos. E que, além disso, é cometido com plena consciência e deliberadamente. Isso aí nos dizia o Papa São João Paulo II, na sua exortação apostólica, reconciliação e penitência. Então, precisa matéria grave, algo que existe, não devemos fazer isso. Tem que ter a consciência, eu sei que não devo fazer isso, mas está me apetecendo fazer no momento, E deliberalmente, quer dizer, Senhor, nesse momento cuida de ti, deixa, depois a gente se acerta. Quer dizer, a gente está brincando contra o estabelecido pelo Senhor. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta de Jesus ao jovem rico. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Podemos encontrar este diálogo lá em Marcos capítulo 10. A gravidade dos pecados é maior ou menor. Um assassinato é mais grave que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas é levada também em consideração. A violência exercida contra os pais
é mais grave que contra um estranho. Tanto que o 4º mandamento é o único que tem promessa, né? Se queres ter uma longa vida e dias felizes, honra teu pai e tua mãe, né? E também no Antigo Testamento nós temos vários indicativos de que os filhos devem zelar pelo pai, pela mãe, auxiliá-los, cuidá-los, né? E não ver neles, infelizmente, uma expressão que a gente ouve muitas vezes: o pai, a mãe é um saco, né? Não, ninguém é um saco. Quer dizer, eu acho até que eu posso dizer que o pai e a mãe são um saco quando eles são um saco de bênçãos que me dão a felicidade, né? Então, aí embalei as bênçãos, mas não assim no sentido, né, de menosprezar o pai e a mãe. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato e de sua oposição à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminuem, mas aumenta o caráter voluntário do pecado. A ignorância involuntária pode diminuir ou até anular a imputabilidade de uma falta grave, mas supõe-se que ninguém ignora os princípios da lei moral inscritos na consciência de todo ser humano. Os impulsos da sensibilidade, as paixões, podem igualmente atenuar o caráter voluntário e livre da falta, como também pressões exteriores e perturbações patológicas. O pecado por malícia, por opção deliberada do mal, é o mais grave. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana com o próprio amor. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isto é, do estado de graça. Se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. No entanto, mesmo podendo julgar que um ato em si falta grave, devemos confirmar os julgamentos sobre as pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. Comete-se o pecado venial quando não se observe em matéria leve a medida prescrita pela lei moral, ou então quando se desconhece a lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. Às vezes a gente pode fazer um pecado venial apenas numa partida de futebol, né? Diz tanto palavrão, xinga tanto, né? Mas na realidade aquilo foi fruto de uma emoção, de um fervor do coração, e não fruto de uma deliberação que de fato aquilo que minha boca pronunciou, eu estou querendo diminuir, ofender o outro, né? Então é isso aí a diferença entre, né, o pecado grave e venial. Por fim, eu queria salientar o que está em Mateus 12, né? Todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, né? O que significa então, né, essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu me colocar diretamente contra a misericórdia de Deus, não querer me arrepender, não querer que Deus renove em mim o dom do Espírito Santo, pelo qual me tornou seu filho e herdeiro da vida eterna no dia do meu batismo. Mais uma vez o nosso tempo esgotou, foi uma grande alegria estar com vocês. Deixamos esta bonita mensagem musical e a bênção do Senhor a todos os ouvintes, seus lares e as pessoas por quem também eles intercedem para serem abençoadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração.
Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. Luz na frente, paz na guia, Deus que alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.